Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Céu dos Animais, eu sou o Rogério e aí eu vou fazer uma pergunta logo de cara. Você acredita em lobisomem? Você já viu um lobisomem por aí? Você sabe qual é a abordagem da espiritualidade com relação ao lobisomem? Se você não sabe, fica comigo, esse vídeo é para você. Gratidão, pessoal, pela presença aqui no nosso canal Céu dos Animais. Se você quer deixar um relato, quer ser entrevistado, trazer à tona aí uma experiência sua, compartilhar pensamentos, tirar dúvidas, né? Às vezes acontece algo com você que você não entende. Fale conosco, entre em contato aqui pelo nosso e-mail. E antes de mais nada, peço que você se inscreva no nosso canal, habilite o sininho, vem muitas coisas legais aí pela frente. Hoje nós vamos falar sobre a questão do lobisomem, né? Isso na espiritualidade é tratado como um caso de licantropia, que é então quando o espírito é sugestionado e ele então modifica sua estrutura perispiritual, tendo a forma então de um lobisomem, né? Um formato de lobo, por isso que é licantropia. Então, dentro dessa linha de estudos, né, da espiritualidade, quando nós falamos dessa alteração perispiritual do ser lá no astral, em que ele se transforma em um ser com um formato animal, né? Isso se chama zoantropia, tá? Zoantropia, então, assim, é o nome geral, né, para os casos de seres, de pessoas como eu e você, que no plano espiritual acabam modificando o seu formato perispiritual para um animal. Licantropia é o caso específico para as pessoas que lá na pátria espiritual acabam obtendo ou formatando, né, o seu corpo perispiritual para uma forma de lobo, tá bom? Então isso é sugestionável, isso é trabalhado por espíritos que manipulam outros seres, que estão ali com uma autocobrança mental muito grande, que estão ali num arrependimento pelas coisas erradas que fizeram. Então tem muitas coisas envolvidas. Fica comigo, nós vamos avaliar isso, ok? Neste vídeo, nesse momento então, tá bom? Para nós começarmos aí a analisar essa situação, eu busquei algumas fontes para que nós pudéssemos compartilhar com vocês e claro que tem mais de uma fonte, mas eu vou escolher uma delas, tá? É a obra então, o livro Libertação do Espírito André Luiz. Se você tem dúvidas sobre perispírito, tá bom? Eu vou fazer aqui, olha, é super resumo, tá? Mas nós podemos até fazer um vídeo sobre essa temática também. Perispírito seria o quê? Seria um corpo astral que, na verdade, molda o nosso corpo biológico. Ou seja, quando você vem, você então está lá na pátria espiritual, você é um espírito, tudo bem? O espírito não tem forma, pensa assim numa luz, né? Numa luz, mas esse espírito tem tudo que nós temos de consciência, percepção, tá certo? Então é como se ele, sendo uma luz, ele tivesse visão de todos os lados ao redor dele, né? E aí quando você vem então para o planeta Terra, por exemplo, que é um dos planetas habitáveis, ok? Você então tem uma estrutura perispiritual, que é um corpo preparado para revestir o seu espírito, e aí você então veste o corpo carnal e você então nasce aqui no planeta Terra. Tudo bem? O perispírito seria a sede, então, das emoções, das lembranças. Quando você faz uma TVP, você acessa os resquícios mentais guardados no seu perispírito. Tudo bem? A questão do perispírito, ela é preparada para cada planeta em que você reencarna. No planeta Terra, o corpo perispiritual, ele é formatado para uma necessidade aqui deste mundo. Mas outros planetas possuem outras necessidades perispirituais, vamos dizer assim. Tudo bem? Se você ficar com dúvidas, grita aqui, por favor, mande a sua pergunta e nós teremos o prazer em responder. Belezinha? Então nós vamos falar do livro Libertação, tá? Para vocês entenderem aqui o caso de uma situação na espiritualidade sobre a licantropia, o que nós vamos passar para vocês? Existe um momento do livro que André Luiz, junto de outras pessoas,
foram indicados para uma missão, né, a pedido do espírito de Matilde, que é um espírito muito iluminado, tá certo? Que pediu para André Luiz, Gúbio e Eloy, guardem esses nomes, André Luiz, Gúbio e Eloy, tá? Fossem socorrer, então, Margarida, que é filha do Gúbio, que nesse grupo, né, André Luiz, Gúbio e Eloy. A Matilde pediu para os três irem para uma missão para socorrer a Margarida, que era filha do Gúbio, em outra reencarnação, tá? A Margarida estava sendo vitimada por questões aí de espíritos perversos, tá? Nós temos também Gregório, que foi filho da Matilde, a organizadora dessa missão, tá certo? Ela foi mãe do Gregório em outras vidas também passadas. Então, só para você não se perder, beleza? Então, André Luiz, Gúbio Eloy, Gúbio, pai de Margarida, tudo bem? E Matilde, mãe de Gregório. Guarda essa informação que vai ser importante, tá? Então é o seguinte, o Gregório, ele permaneceu muitos séculos no mal, infelizmente, tá? Ele foi chefe de falange, de espíritos inferiores, e eles atacavam a Margarida, tá? Que é filha de Gúbio. Tudo bem? Então é o seguinte, em um dado momento eles começaram a se preparar, adensando os corpos perispirituais, para adentrarem em um local, que era o local onde Gregório, né, era o juiz lá das sentenças para os espíritos sofredores, ok? Essa informação também é importante. Então essa colônia, ela estava localizada numa faixa vibratória abismal, ou seja, uma faixa muito, muito baixa, né, de frequência. Eles caminharam então pela cidade até encontrar o templo onde ficava o Gregório. E o Gregório então fazia os julgamentos, né, que eram de pessoas que eram levadas lá forçadamente por conta dos seus erros, nas suas existências vivenciadas, tá certo? Ou estavam ali espontaneamente. Olha que interessante isso, não significa que a pessoa ela foi levada à força ali pela questão mental do próprio espírito, da autocobrança, do remorso, do pedido inconsciente de renovação, estava nesse lugar para se autopenitenciar, não é? Assim, mentalmente se autopenitenciando e procurando, não é? Ser julgado, ser castigado até, tá bom? Então é o seguinte, uma observação que o André Luiz faz no livro, que ele observou que as pessoas que entravam no recinto eram examinadas por meio de um aparelho eletrônico que avaliava os erros praticados das pessoas na vida física e ficavam impressos no halo vital de cada um, ou seja, o registro das ações da pessoa. Olha só que interessante isso, hein, pessoal? Por isso que tudo o que nós fazemos está registrado sim no nosso histórico espiritual. Bom, o que eles foram presenciar? Eles foram presenciar um julgamento de uma mulher que ela havia feito, não é, o assassinato de 4 filhos e do marido. Uma situação terrível. Eles estavam presenciando o julgamento dessa mulher junto ao Gregório, tá? Eles chegaram lá e estava acontecendo esse fato. Eu vou então pegar este fato aqui para narrar para vocês do livro Libertação de André Luiz, né? Que é o que mais me chamou a atenção aí sobre o assunto de hoje, sobre lobisomens. Tentar explicar aí essa coisa dos lobisomens, de seres que você vê aí assustando, né? Aterrorizando aí lugares bem inóspitos. Então, se você já passou por isso, fica comigo, aqui tem uma explicação plausível sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá. Após a mulher confessar o seu crime na última vida física, foi submetida a uma regressão mental dos aspectos desta vida e começou a clamar por bebidas e prazeres. O magistrado, observando aquela cena, falou para o povo que assistiu o julgamento: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Após, virou-se para ela e disse: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E ele repetia isso várias vezes, porque ele era um grande conhecedor do poder da palavra, tá certo? André Luiz passou a descrever o que acontecia. À medida que repetia a afirmação,
não passa de uma loba, não passa de uma loba, não passa de uma loba, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher profundamente influenciável modificava a expressão fisionômica, entortou-se-lhe a boca a cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Ou seja, ela começou a se tornar literalmente uma loba. Percebe isso? Quão interessante é? Então essa coisa da zoantropia, esse caso aqui da licantropia, né, por exemplo, é um caso de sugestionamento de um ser que tem uma perversão e ele então subjuga mentalmente o outro, hipnotizando as suas ideias e fazendo essa pessoa aceitar aquela ideia de que ela é aquele animal. Percebe? Então, pessoal, com relação aos tipos de zoantropia, nós temos vários, tá? Nós temos alguns nomes aí para compartilhar com vocês agora. Então, a licantropia é um formato de lobo. Nós temos, por exemplo, a hipantropia. Nós temos a hipantropia, que é no formato de cavalos. Nós temos a boantropia, que é a mesma coisa com relação às vacas. E nós temos a ciantropia, que é com relação ao formato de cães, tá? Então, licantropia lobo, hipantropia cavalos. Nós temos então aí boantropia de vacas e temos a ciantropia, que é de cães, ok? Então esses são alguns tipos, existem outras possibilidades, várias outras formas aí, tá certo? Com relação a essa questão, tá bom? Então o que nós temos aí para enfatizar nesta passagem? Que quando ela foi ali ser julgada, ela então foi sugestionada a aceitar a ideia de que ela era uma loba, percebe? E nisso então ela começou a se transformar naquele exato momento em um formato de lobo, não é? Bom, então o que acontece nessa outra passagem aqui que nós estamos falando? Aí vem a explicação. A pessoa, ela não vira o animal, tá? Ela não é um animal. Ela se apresenta com a forma de um animal. Cuidado com isso, tudo bem? Então é um efeito magnético, um grande poder magnético, a pessoa ela está como que hipnotizada e ela então consegue ali mentalmente modificar o seu corpo perispiritual, influenciando o mesmo, tá? Inclusive eu vou fazer um relato pessoal no nosso núcleo espiritualista, nos trabalhos de desobsessão, eu consegui captar, né, através da clarividência, a presença de um espírito que ele sentou à mesa de desobsessão no formato licantrópico, né? Licantropia, e ele estava amarrado, né? Os braços para que ele não se debatesse daquele atendimento fraternal. E eu lembro que eu fui doutrinar esse espírito com muito amor, com muito carinho, lembrando que todos são filhos do mesmo Deus, são seres que estão passando por essa dificuldade momentânea, da autocobrança. Claro que toda ação e reação, toda semeadura tem a colheita obrigatória, mas nós devemos entender que todos nós somos seres que podemos cometer falhas e erros, e Deus é tão misericordioso que dá outras oportunidades a nós através das vidas sucessivas. E nesse momento que eu fui doutrinar esse espírito, eu percebi os pelos caindo conforme ele ia recebendo orientação. E ele foi como que voltando à forma normal dele, depois do arrependimento das coisas que ele fez. Foi muito bonito esse quadro. E eu queria compartilhar com vocês, né, do grupo qual eu faço parte, o 6. Em uma das sessões de desobsessão, no atendimento fraterno, nós percebemos aí esse irmão voltando à forma dele. Ele estava assim, sem vestes, na hora que ele voltou. E aí ele entrou num estado de sono profundo, foi levado pelos mentores espirituais da casa e foi então para um hospital de refazimento, porque ele aceitou aquela ajuda naquele momento, né? Principalmente pelo caminho do arrependimento, tá bom? Muito legal, isso aí me veio agora à memória, eu gostei de compartilhar com vocês, tá bom? Se você tem algum relato nesse sentido também, manda aqui no comentário do vídeo, belezinha? Então ele continua sendo o ser humano, tá bom? Ele só, na verdade,
mantém a forma, né? A forma, essa outra roupa aí, que é o perispírito, então, que permanece com ele lá no outro plano, dando essa forma ao espírito, que lembra que eu falei que era uma luz, né? Ok? É isso. Bom, então o que acontece? O perispírito ele é muito plástico, né? Ele obedece facilmente ao comando da mente, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui só a continuação então. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Após a transformação, gritos e lamentos começaram a ser ouvidos pela multidão. O medo dominava a todos. O magistrado determinou que se calassem. Passou a invocar espíritos de outras esferas, ainda mais inferiores, para iniciar a seleção das pessoas que ali estavam. Utilizando de aparelho específico, o grupo de espíritos que acorreu à invocação passou a examinar a multidão, separando aqueles que haviam cometido os crimes na vida física, passando por várias e várias pessoas, e finalmente chegou no grupo do André Luiz. E aí foi dito, entidades neutras. Ou seja, percebe que esses espíritos não têm autonomia diante de pessoas que fizeram o bem. Eles estavam ali procurando naquela multidão, quer sejam de curiosos, ou de pessoas que se levaram até lá, ou que foram levadas por imposição divina, eles viam pela estrutura histórica do mérito das pessoas, entende? Não tem como esconder a verdade no plano espiritual. Tudo fica às claras. E aí eles disseram, entidades neutras, fixou-nos com penetrante fulguração de olhar, como se nos surpreendesse, mudo, as intenções mais profundas e passou adiante. Ou seja, eles não tinham nada ali para oferecer de acúmulo de débitos para serem julgados, igual aquela mulher, ok? Gúbio, após o exame, falou, não fomos acusados, ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Chegou ao fim o exame da multidão, alguns foram levados e outros ficaram livres. O grupo de André Luiz foi transferido para um aposento onde tudo desagradava a vista. Imagina a situação do local. O quarto possuía janelas com grades eletrificadas. André Luiz ficava na janela observando as pessoas passarem pela rua, sempre conversando sobre a vida física e as influências que exerciam sobre as pessoas encarnadas, ou seja, os obsessores. Mas aí, cuidado pessoal, todo mundo acha que o obsessor só vai atrás de quem fez alguma coisa para esse espírito no passado. Espíritos obsessores querem atrapalhar a caminhada da humanidade. Então, muito cuidado, não significa que você, sendo obsediado, esse ser ou essa pessoa, né, no plano espiritual, ela tem algum problema com você. Às vezes, gratuitamente, ela quer te atrapalhar porque vê que você vai ajudar a humanidade a ser mais feliz. Tudo bem? Então, olha, orai e vigiai, mas principalmente colocar em prática as ações do bem. Beleza? Bora lá. Gúbio esclareceu. Aí eu estou pulando algumas etapas, ok? Não é tipo um capítulo continuado. A gente está... nós estamos coletando aqui algumas coisas. Então o Gúbio esclareceu em um determinado momento do livro. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Ou seja, muita gente também curiosa, ok? Por aqui muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Ou seja, muitas vezes espíritos vão se encontrar na espiritualidade para elaborarem planos escusos. Olha só essa informação, percebe? Bom, continuando sobre a vida naquela cidade, o Gúbio esclareceu em um outro lugar, em uma outra página. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre
nos círculos inferiores que elege por moradia, milhões de vidas inferiores junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo nessa cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que, pouco a pouco, se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Aí nós vamos dar um salto também, pessoal, que aí dentro dessa questão do livro Libertação, em um dado momento então existe um encontro, né, da comitiva aí do André Luiz, do Gubbio e do Eloy com o Gregório, tá? Eu vou para esse ponto agora. André Luiz, Gubbio e Eloy foram levados para finalmente encontrar Gregório para uma conversa longa. Assim descreveu André Luiz. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que se lhe singularizava a figura, no desagradável ambiente a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Olha só, esse espírito Gregório, ele era muito inteligente, ele era muito perspicaz e ele tinha uma eloquência, não é? No dom da palavra, porque ele já era ligado à questão religiosa em outras vidas. E ele tinha lá 100 entidades ao redor dele de forma adorativa, contemplando o Gregório, né? Gregório determinou que todos saíssem para conversar somente com os três. Iniciou-se a conversa em que Gregório diz: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido, não deves, pois, faltar à verdade. Em nosso primeiro encontro enunciaste um nome, repete-o. Então eles já tinham feito um encontro, né? E aí o Gubbio falou Matilde. Conforme narra André Luiz, o semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado, mas tentando disfarçar, continuou o diálogo. Que tem de comum comigo semelhante criatura? Gubbio: asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, disse Gregório. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Observa? Gubbio disse: respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. André Luiz dizendo: não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Gregório disse: criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório de forma dura. E o diálogo foi se desenvolvendo com Gregório, ressaltando a importância da justiça aplicada pelos dragões, tentando convencê-los que não existiria ordem na Terra sem a severidade dos dragões. Pessoal, aqui uma observação. Quando o Gregório fala dos dragões, aqui não são dragões como nós imaginamos, não é? Seres animalescos. Aqui nós temos os dragões como uma nomenclatura de um grupo de espíritos muito antigos que não aceitam a ideia de misericórdia, de perdão. São espíritos que combatem a ideia de um Cristo de perdão, de amor, de misericórdia, desde a época da fundação da Terra. E esses espíritos, eles vão em busca da cobrança até o último ceitil das falhas humanas, ok? Só para vocês entenderem o que o Gregório está falando, né? Então, quando ele fala sobre a questão criticas porventura os dragões que se incumbem da justiça, são esse grupo de espíritos que acreditam nesse tipo de atitude, tá bom? Então vamos lá. E o diálogo foi se desenvolvendo, né, ressaltando a importância na justiça aplicada pelos dragões, tentando convencer o grupo de Gubbio que não existiria ordem na Terra sem essa severidade. E a maneira da pessoa culpada que estima longas justificações continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação.
afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros. Após longos argumentos de Gregório, André Luiz traz uma nota interessante. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência, ou seja, as pessoas que têm o dom da palavra que conseguem disseminar a guerra usando a religião, percebe? E outros tantos, através de outros caminhos errôneos também. Gúbio, muito sereno, após toda a argumentação de Gregório, falou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades e satisfazer-lhe os desígnios. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade, através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? Se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Interessante a argumentação de Gúbio, não é? Se nós oferecêssemos aquilo que falta, o mundo seria muito melhor. Após estas palavras, Gregório ficou furioso e gritou: cala-te, insolente! Sabes que te posso punir? Gúbio, sempre sereno, respondeu: sim, concordou o nosso orientador imperturbável. Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades. Eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-lo. Olha que força espiritual, não é? O Gúbio com essas palavras. Ele encarou a situação, ele não se demoveu, não é? Gregório, vendo a reação serena de Gúbio, se acalmou e determinou logo que ele dissesse o que queria. Gúbio, para enorme assombro de André Luiz, pediu permissão para tentar resgatar Margarida do quadro de obsessão que se encontrava. Gregório, contrariado, passou a meditar sobre o pedido. Gúbio continuou a argumentar e, em certo momento, falou sobre a possibilidade de Gregório voltar à vida física como filho de Margarida. Ele não gostou da hipótese e gritou que a volta à vida física era algo impossível, não aceitava de maneira alguma. Mas Gúbio não desanimou e continuou a pedir permissão para tentar resgatar Margarida. Gregório revelou: é muito tarde, o caso de Margarida está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores ao meu serviço. Olha o tamanho da falange, 60 espíritos, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Ou seja, a influência para que haja um cometimento de um suicídio, por exemplo. Olha a quantidade de espíritos, por isso que, pessoal, é importante orar e vigiar. Orar e vigiar. Procure sempre ocupar a sua mente com coisas boas, coisas benéficas, procure ajuda, ok? Gúbio, sem alterar sua serenidade, pediu autorização para passar a fazer parte desta falange de espíritos do mal e, sem desrespeitar a autoridade de Gregório, tentar socorrer Margarida. Após meditar bastante, Gregório aceitou. Chamou seus subordinados e determinou que André Luiz, Gúbio e Eloy fossem integrados à falange que cuidava do caso de Margarida. Olha só a resiliência desse grupo, né, formado por Matilde em busca de concluir a missão. Olha que trabalhadores, né, do bem. Bom, aí tem um outro tópico, né, no livro A Casa de Margarida, e a gente tem o seguinte: no dia seguinte dirigiram-se à casa de Margarida. Lá chegando, André Luiz notou que a casa era tomada por entidades inferiores, não havendo qualquer sinal de vibrações sutis e iluminadas. Aí vem a descrição: indiscutivelmente aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que o cercavam.
O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio receber-nos. Ou seja, eles foram apresentados por Gregório, né, que mandou aceitarem a presença deles lá, que eles iam entrar lá na falange, né, para chegarem perto da Margarida, olha só. Acompanhados por Saldanha, foram até o quarto de Margarida, que se encontrava deitada, pálida e com expressão de angústia no rosto. André Luiz notou que 2 desencarnados estavam junto dela inclinados, submetendo-a a terríveis emanações magnéticas. Observando com mais atenção, verificou que além dos 2 desencarnados, havia dezenas e dezenas de ovoides presos à cabeça da jovem. Ovoides são formas também astrais, disformes, tá? De espíritos que se conectam em centros de força do corpo e ficam ali vampirizando e nessa troca de pensamentos influenciando demais a vítima, que está com um ovoide ali, né, conectado ao seu corpo, tá? Ao seu corpo perispiritual. Resumidamente também é isso, tá bom? Bom, seguindo aqui em outra página do livro. A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que a assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Olha só a situação da Margarida envolta de tantas entidades ali ao seu redor. Pessoal, lembrando que ela tem, claro, não é, os seus equívocos de outrora, e esses espíritos estão ali como cobradores, né? Mas se ela se concentrar no bem, na verdade, pedir ajuda, nunca faltará ajuda, qualquer ser que seja, tá bom? Em verdade, já observada por mim, grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. André Luiz começou a observar a reação de Gúbio, afirmando para si próprio em pensamento que, se fosse ele, retiraria aquela carga pesada à força e lutaria com os perseguidores um a um. Lembrem-se, Margarida é filha de Gúbio em vida física passada. Por isso que o Gúbio estava fazendo de tudo para chegar na Margarida. Mas Gúbio manteve-se calmo, sereno e mentalmente estimulou Saldanha a iniciar diálogo para saber mais sobre o quadro de obsessão. Porque o Gúbio ele estava num patamar melhor, né? Então ele tinha mais condições de influenciar mentalmente a Saldanha, que fazia parte desse grupo aí de espíritos trevosos, tudo bem? Saldanha esclareceu que não foi encontrada qualquer resistência e que o esposo não era uma pessoa má, mas não possuía nenhum hábito espiritual saudável, sendo presa fácil. Ou seja, olha só a guarida, que importante a guarida da sua casa, da sua moradia, da sua família, né, com os trabalhos espirituais, percebe? Bom, vamos lá então, mais agora um outro trecho, a história de Saldanha. Em determinado dia, Gúbio perguntou para Saldanha o que havia feito para ter tamanha confiança de Gregório. Saldanha explicou que foi o enorme ódio que nutre pelo pai de Margarida. O pai de Margarida, juiz de direito, havia condenado o filho encarnado de Saldanha sem provas contundentes, apenas para aliviar pressão popular. Com isso, inocentou o verdadeiro culpado que possui amizades influentes. Ou seja, o pai, né, da Margarida em vida, reencarnado, ele colocou alguém que não merecia na cadeia e era o filho desse Saldanha, desse grupo aí, né, de espíritos que estavam atacando Margarida. Percebe? Em razão da prisão injusta de seu filho chamado Jorge, sua nora, esposa de Jorge, suicidou-se. Diante de um quadro doloroso, a mãe de Jorge, esposa de Saldanha, veio a falecer de tristeza, não querendo mais viver. As duas falecidas, atormentadas e desequilibradas, passaram a imantar-se a Jorge. Jorge, sob forte influência de sua esposa e sua mãe, ambas desencarnadas, enlouqueceu e foi transferido para um hospital psiquiátrico. Olha só quantos casos de psiquiatria que têm início em questões espirituais. A filha de Jorge, jovem e desamparada, em razão de forte influência de Saldanha, que persegue o juiz em sua consciência, foi recebida como doméstica na casa do juiz e de Margarida, passando a morar naquela residência.
Mas o filho do juiz, irmão de Margarida, diariamente assediava sexualmente a inocente moça. Aqui um resumo, né, da história de Saldanha. Bom, um outro item chamado no livro Socorro Espiritual, tudo bem? Interrompendo a conversa de Saldanha e Gúbio, um médico foi trazido para examinar Margarida. O médico, sem conhecimentos na seara espiritual, nada pôde fazer, isso no plano físico, ok? Porém, ele estava acompanhado de amigo espiritual que percebeu as reações e intenções do grupo de André Luiz. Este guia espiritual do médico, olha que legal, induziu-o a sugerir que procurasse uma casa espírita na busca por socorro, o que foi feito e assim por sugestão verbal do facultativo, no dia seguinte, Margarida e esposo foram ao encontro de um conhecido médium que realizava consultas mediante pagamento. Gúbio não gostou por saber que aquele médium exercia suas faculdades com proveito lucrativo e não por caridade. Chegaram na clínica do citado médium. Saldanha rapidamente localizou quem era o guia espiritual do médium e iniciou negociação mercantil prometendo retribuição na coluna espiritual dominada por Gregório. A clínica estava repleta de entidades espirituais inferiores, não havia nenhum espírito superior. Logo na entrada, o médium cobrou do esposo de Margarida significativa importância como pagamento pelos serviços prestados. Após o acerto financeiro, o médium desdobrado passou a conversar com o guia espiritual, que já havia combinado tudo com Saldanha. O guia, dizendo: "Volte, meu amigo", asseverava ao médium desdobrado, "e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, bastar-lhe-á o socorro médico." O médium, né? "Não é uma obsediada vulgar?" inquiriu o médium algo hesitante. O guia: Não, isto não, esclareça o problema. O enigma é de medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques da casa de saúde, nada mais." Assim o médium procedeu. Importante entender, em razão da conduta do médium, este guia é uma pessoa desencarnada se aproveitando das emanações vitais do médium. Às vezes fala algo que pode ajudar, mas o que importa para ele são as vantagens que ele recebe. Olha só, até o médium sendo usado por um espírito tenaz. O médium, afastado da prática cristã, encontra-se apenas na companhia de espíritos inferiores. Os espíritos superiores, quando não ouvidos, se retiram. Bom, pessoal, aqui então nós temos um resumo, né, dessa questão referente aí a essa irmãzinha que se transformou então em uma loba, né? A situação dos envolvidos aqui que estavam lá presentes no julgamento. E aí, só para nós encerrarmos aqui essa história, né, do Gregório, a Matilde, né, ela iria reencarnar em breve com a intenção de receber o Gregório, como André Luiz havia dito. Tudo bem? E o Gregório, ele, na vida seguinte, ele passaria por questões difíceis da pobreza, sofrendo humilhações, calúnias, tá? E ela sempre ao lado dele. A questão também da Matilde, né, que ela pediu para o Gúbio o auxílio para Margarida, porque a Margarida, ela seria a futura mãe da Matilde, tá? E consequentemente a avó do Gregório. Então a Margarida, ela já estava no plano espiritual dela, voltar como a mãe da Matilde, aquele espírito que organizou aquela comitiva, e consequentemente seria a avó do Gregório, tá certo? Porque o Gregório viria como filho da Matilde, né? E um dos momentos assim do livro muito legal para ser comentado é quando o Gregório encontra a Matilde, né, em dado momento, e aí ele fala para ela assim, olha, ele convidou ela a empunhar a espada, porque ele levantou uma espada, né, para ela. E ela diz que não tem outra espada senão a do amor com que sempre teve para ele. E aí Gregório, ele começa a exclamar, né, numa parte do livro muito lindo, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E aí ela abraça Gregório, nessa parte do livro, e aí o André Luiz ali, espantado, observa o quanto a luz, né, com o choque e nas trevas, a treva não resistiu a essa luz. Lembrando que o mal é a ausência do bem, tá certo? Então, faça a sua parte, faça sempre o bem quando possível. E lembrando que isso é uma obrigação
É uma obrigação, não deixe o ego dominar o seu sentimento quando você fizer o bem. É uma obrigação que nos compete, dado que nós temos tantas coisas para corrigir de outrora, tá certo? Bom, se você ficou comigo até o final deste vídeo, agradeço muitíssimo. Peço que você se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e vem muito mais pela frente. Gratidão, fica com Deus, até a próxima, que assim seja.